O Opinião Pernambuco está de volta com o tema PECs e MPs, Instrumentos de Governabilidade. Participam Glauco Salomão, professor de Direito Constitucional da Unicap e UPE. Elton Gomes, cientista político e professor da Faculdade Damas. Paulo Rubens Santiago, professor da UFPE e ex-deputado. Paulo Rubens, às vezes se perde um pouco o bonde, né? Deixa o trem passar e não também se faz uma reforma que seja necessária. Ou seja, um presidente, de repente, ele pode estar no poder e deixar de fazer uma reforma com o seu olhar, com o seu modelo de gestão, e aquilo acaba caindo nas mãos de um outro governante que acaba fazendo de acordo com os seus interesses. É preciso estar atento a isso, para que a gente possa manter essa nossa Constituição atualizada? Olha, não só é preciso estar atento, é preciso estar atento e forte, porque senão você dança. Na verdade, nós já vimos que o voto popular não é respeitado no Brasil. Independente dos erros e acertos da ex-presidenta Dilma, mas 54 milhões de votos serem derrubados por 342 deputados, muitos dos quais investigados sob suspeita de corrupção, fraude e outros tipos de crime, é uma demonstração do absurdo em que se transformou o processo legislativo brasileiro. Eu não vou discutir aqui se houve ou não houve pedalada fiscal, não vou discutir aqui se houve ou não houve antecipação de receita. Essas questões todas merecem ser discutidas. Mas você substituir a vontade de mais de 50 milhões de brasileiros de eleger um governo pela decisão política de 342 deputados é um golpe. E aí, evidentemente, quando você tem esse instrumento que substitui 54 milhões de votos pela decisão de 342, estes 342 se sentem empoderados para fazer o que bem entendem. E sabendo que a sua base pode fazer o que bem entende, qualquer presidente da República, não precisa ser safado, não precisa ser desonesto, basta ser golpista, qualquer presidente da República envia o que quer para o Congresso Nacional. Ele consegue até se proteger na condição de denunciado para não ser investigado pelo Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque a sua base, numa coalizão de interesses entre a impunidade do presidente e o fisiologismo dessa base, ambos se autoprotegem. Então, é essa situação que degenera por completo a representação política. O texto constitucional é claro, todo o poder emana do povo, que o exerce através dos representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. O Brasil precisa praticar mais a democracia direta, os plebiscitos, os referendos, as consultas. O Congresso aprovou em 2001 o Estatuto da Cidade, que seria o embrião das audiências públicas em cada Câmara Municipal para se discutir o plano de transporte urbano de uma cidade como Recife, para se discutir a lei da agricultura familiar em Cabrobó, no sertão de São Francisco, para se discutir a agricultura familiar, o semiárido no sul do Piauí, no sul do Ceará. Não vingou, porque não há interesse das oligarquias em conviver com o povo permanentemente, discutindo política, discutindo interesses, deliberando a construção das leis e a aplicação das leis, porque lei não tem perna. A lei fica no papel. Se o poder político não tiver a vontade política de aplicar as leis, você não muda a economia, você não muda a educação, você não muda o saneamento, você não muda absolutamente nada do que é vital para a sobrevivência da população. Agora, nós sabemos que formalmente estamos num regime democrático e daqui a alguns meses nós teremos eleições. Qual é a responsabilidade do eleitor na hora de depositar o seu voto na urna? Para deputado federal, para senador, para governador, para a presidência da República. O que eu disse hoje para os estudantes do Instituto Federal de Educação? Não pode haver omissão, não pode haver generalização. É preciso investigar, é preciso pesquisar. Essa geração que vota pela primeira, pela segunda vez, tem ferramentas que a minha geração dos anos 50, 60 não tinha. Não tínhamos internet, não tínhamos pendrive, não tínhamos site, não tínhamos portais, arquivos em PDF, nada. Hoje, um mínimo de boa vontade permite a você, o eleitor, investigar, pesquisar, comparar e chegar às 4h59 do dia da eleição e tomar a sua decisão. Não tem que tomar a decisão às 8 da manhã para depois ir para a praia, jogar bola, tomar cerveja. Isso é uma irresponsabilidade do eleitor. O eleitor irresponsável produz políticos irresponsáveis e criminosos e isso é muito ruim para o país. Glauco, 3 dias após a divulgação, a publicação da reforma trabalhista, o presidente Temer, ele encaminhou uma MP, foi a MP 808, né, propondo a alteração de em torno de 17 artigos, né, da reforma. Já o Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, disse que ele deveria ter feito em forma de PL, em forma de projeto de lei. Qual é a diferença?
A diferença é exatamente a presença ou a ausência dos requisitos que autorizam a edição da medida provisória. Como a gente vinha tratando aqui no início, a medida provisória ela foi pensada para ser um instrumento excepcional. E essa excepcionalidade ela está presente onde? Quando a Constituição fala que o presidente pode editar a medida provisória nos casos de relevância e urgência. Esse é o ponto. Não, a medida provisória. Sim, a medida provisória. E o PL, eu perguntei. O projeto de lei, o projeto de lei ordinário seguiria a tramitação normal dentro do Congresso Nacional, sem aqueles prazos que existem para uma medida provisória, né? Dos 60 mais 60 dias, sem a possibilidade ali de trancar a pauta da Câmara ou do Senado. Então, seguiria um trâmite normal e isso poderia ser discutido de maneira mais tranquila, sem aprovar nada apressadamente. E passa por mais comissões, né, Glauco? Isso, exatamente. É mais democrático o PL? Muito mais democrático. Exatamente. Muito mais democrático. Você faz audiências públicas, você escuta técnicos do próprio governo, do IPEA, do IBGE. Quantas vezes eu participei de audiência pública discutindo um projeto de lei em que as maiores contribuições, às vezes até contra a posição do próprio governo, era de um economista do IBGE, era de um economista do IPEA. Né? Elton, quem encaminha a medida provisória é exclusivamente o presidente, mas o PL ele pode ser encaminhado por várias instâncias de poder, inclusive pelo povo. Né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa divisão. O projeto de lei é o instrumento mais básico e ordinário da iniciativa legislativa da República Federativa do Brasil. Ele pode ser de autoria do próprio Executivo, pode ser encaminhado pela base parlamentar do governo, pela oposição, pode ser encaminhado pela iniciativa popular, desde que para isso você tenha uma certa percentagem de eleitores, né? Você tem que ter pelo menos 3% do eleitorado que subscreve isso em 5 estados da federação e se for aprovado depois de ser debatido nas comissões do Congresso, nas duas casas, depois de ser submetido ou não a comissões, ou melhor dizendo, audiências públicas com a participação de especialistas e elementos da sociedade civil organizada, ele então é submetido à votação em plenário e essa votação se dá por maioria simples. Ou seja, é diferente da proposta de emenda constitucional que demanda 2 turnos em supermaioria de 3/5 e diferente da proposta, ou melhor, da medida provisória que entra em vigor automaticamente e somente depois é votada. E da lei complementar também, né? Que é quórum qualificado. Maioria absoluta. Exatamente. Pronto, Paulo Rubem, se possível você poderia reforçar mais um pouco essa elaboração, como se estrutura um PL coletivo, né, de participação popular? E o que você acha que a sociedade ainda poderia lançar mão? Ela poderia se apropriar desse instrumento para melhorar a sua condição? Nós temos o exemplo mais importante, que foi a Lei da Ficha Limpa. A Lei da Ficha Limpa nasceu da manifestação de membros do Poder Judiciário, membros dos Tribunais de Contas, do Ministério Público, associações civis da sociedade brasileira e chegou ao Congresso com quase 2 milhões de assinaturas. Criou-se, então, um impasse. Se o Congresso fosse conferir a legitimidade e a legalidade dessas assinaturas, você não teria sequer iniciado o processo de discussão. Nós fizemos um acordo político e aí um grupo de deputados, eu fui um dos signatários, fomos 22 deputados federais, nós apadrinhamos com a anuência dessas instituições, dessas pessoas da sociedade, para que então esse projeto de iniciativa popular que veio com 2 milhões de assinaturas pudesse tramitar com a roupa de um projeto de lei ordinário. E aí nós ganhamos prazo e chegamos à sanção da Lei da Ficha Limpa, que é muito importante para o país, embora eu ouça críticas à Lei da Ficha Limpa, etc., mas foi um grande exemplo dessa lei de iniciativa popular. Você tem outras matérias no campo da educação, da saúde, do meio ambiente? Da comunicação também, né? Houve uma mobilização para o projeto de mídia democrática. Isso. Foram levantadas várias assinaturas, mas a gente não tem ouvido mais falar sobre o andamento desse PL. Veja, a diferença de um projeto de lei genuinamente nascido dentro do parlamento é que ali você tem toda a tropa de choque defendendo a tramitação. Está em que comissão? Quem é o relator? Você é deputado autor, como eu já fui autor de vários projetos de lei no combate à corrupção, liga para o relator e diz, companheiro, o seu prazo está acabando. Me ajude, vamos colocar a matéria em pauta, não deixa passar o prazo. Então, você está lá olhando, cuidando, o projeto de lei anda um pouco mais. Quando é o Executivo que manda, também, porque os ministros interessados, o Executivo. Quando é um projeto de iniciativa popular, há uma dificuldade.
Porque aí você tem que ter representações desse movimento que ensejou as assinaturas da Iniciativa Popular para, de tempos em tempos, irem ao Congresso, estarem em Brasília. Aí é passagem de avião, é transporte, é ônibus, é hospedagem, há uma dificuldade maior. Quando há bancadas que têm sintonia, que têm sensibilidade com a causa, como foi o caso da lei da ficha limpa, então você há um processo recíproco de apoio. Quem assinou e propôs, apoia, e quem está no parlamento abraça a causa e passa a ser o fiscal da causa até que ela possa ser discutida e aprovada. Eu faria um adendo, deputado, que é o seguinte: mesmo quando você tem o projeto de lei como instrumento básico da aprovação de iniciativa legislativa, existem alguns elementos que devem ser considerados como muito importantes para que ele possa ser bem sucedido. Um dos mais importantes é o controle de agenda, que é dado pelo presidente da Casa Legislativa em que ele tramita, seja o Senado Federal ou a Câmara dos Deputados. Então, muitos desses problemas que o Brasil encontra têm a ver com a dinâmica do processo político-partidário, que faz que muitas vezes algum projeto tenha prioridade ou não para ser colocado em pauta. Daí a importância, não é, que historicamente verificada no caso brasileiro, do presidente ter aliado, né, no presidente da Câmara dos Deputados e no presidente do Senado Federal, e não um adversário que tranque sua pauta. Outro ponto muito importante é a capacidade que o Executivo tem de solicitar urgência na tramitação de um projeto. Quando isso acontece, na prática, os projetos que são de interesse do Executivo andam mais rápido e se coloca um elemento que obriga, né, que coage o parlamento a votá-los mais rapidamente e colocá-los, submetê-los a uma decisão final, fazendo com que seja muito mais provável que o Executivo, quando dispõe de maioria, acabe aprovando legislação de interesse, de seu interesse do Parlamento. Então, no Brasil, é importante contar esses dois elementos da poder de agenda e a capacidade do Executivo de solicitar urgência, porque eles têm um papel importante. Tem um dado que se soma a isso que ele está falando, que é a figura do chamado colégio de líderes. Um partido com 50 deputados tem um líder, um partido com 3 tem um líder. O voto desses líderes tem o mesmo peso no colégio de líderes. E no contexto de 27 partidos? Então, digamos que a gente passou um ano discutindo um projeto de lei. Chegamos a um consenso. Ele está pronto para votação. Vai para a mesa diretora, um líder coloca o dedo na ferida e diz: a minha bancada, ele mais 2, a minha bancada não aceita que essa matéria entre em pauta. Criou-se um hábito de que a posição de um líder obstrui a inclusão dessa matéria. Isso é um escândalo. Isso é uma distorção da representação das bancadas. Várias vezes nós tivemos conflitos duríssimos na sala da presidência, porque um líder de uma bancada pequena dizia: essa matéria a minha bancada não aceita que vá para a pauta. Depois de um ano, audiências públicas, comissões, audiência com os técnicos, com a sociedade civil, e aí você tem uma matéria travada por conta da posição minoritária, mas cujo líder é igual ao líder de um outro partido grande ou de uma grande coligação partidária. Gostaria de acrescentar algo ainda sobre esse tópico, Glauco? Não, acho que, além do que ele já mencionou aqui, Elton falou da possibilidade do presidente solicitar urgência em relação aos seus projetos de lei. Mas veja, num contexto em que o presidente tem a medida provisória, é mais prático editar uma medida provisória que já vai ter vigência de imediato do que submeter um projeto de lei ordinário para daí depois fazer algum pedido de urgência. Acaba sendo um mecanismo também não tão utilizado assim. Com a medida provisória, o presidente anda de Fórmula 1, isso. Mas não é um Rubem Barrichello, é um campeão. Com o projeto de lei, ele vai andar de bicicleta. Isso. Então, o interesse é sempre maior em acelerar. E os negócios com as suas bancadas são muito mais viabilizados. O que tem acontecido no Brasil é que, quando o presidente dispõe de uma maioria razoável, ele tende a lançar menos mão de medidas provisórias. Quando a maioria do presidente, ainda que nominalmente elevada, é precária, como é o caso da maioria do presidente Temer, que principalmente depois das 2 denúncias do procurador Janot ficou mais fragilizado, ele tende a lançar mão das medidas provisórias porque, evidentemente, entram em vigor, somente depois são votadas e que conferem uma vantagem fenomenal, porque muda o status quo legislativo do país de maneira puramente unilateral. Então, é importante que se diga que, no caso específico do Brasil, o presidente não só tem as medidas provisórias, como pode pedir urgência e pode ainda lançar mão do seu colégio de líderes para poder promover a sua agenda legislativa. Então, veja como é difícil para
a sociedade compreender a dinâmica do processo através do qual é produzida uma lei no Brasil. Isso demanda instrução política que vai para muito além da escolaridade. Demanda cultura cívica e cidadania, porque não se faz uma república sem republicanos. Boa noite, me chamo Raimundo Padilha e sou analista tributário. Gostaria de saber dos convidados o que eles pensam que tem levado todos os presidentes a tratarem de assuntos tributários, como a desoneração da cesta básica do PIS/COFINS em 2013, haja vista que seria vetado o tratamento de matérias tributárias através de MP. Começar com você, Glauco. As questões tributárias, elas sempre estão presentes em basicamente toda campanha, na agenda de todo candidato à presidência. Então, é natural, volta aquilo que a gente vinha falando antes, então é natural que as questões tributárias, para superar problemas econômicos ou entraves econômicos aqui no Brasil, isso sempre vai acabar também exigindo algum tipo de reforma constitucional. Então, volta a instrumentalização da reforma para encampar agendas políticas. Mas um aspecto que a gente tem deixado de lado nessa discussão e que tem estado muito presente na realidade brasileira é que todas essas distorções do sistema político, o descolamento entre a sociedade civil e a classe política, uma hipertrofia do executivo, isso tem acabado criando uma transferência dessas questões para o judiciário. Então, cada vez mais, todas essas questões de ampla repercussão, elas têm sido decididas muitas vezes por um tribunal e não por um presidente eleito, nem por um parlamento eleito. Alguém gostaria de complementar? Olha, essa matéria tributária, eu acho que é um dos temas que a próxima legislatura tem que tratar, mas tirando a máscara através da qual ela se esconde. Há um senso comum totalmente manipulado de se falar mal da questão tributária quando as vozes mais fortes, sobretudo das pessoas jurídicas, do sistema financeiro, do grande patronato industrial, do grande empresariado, falam mal da matéria tributária e as pessoas em casa, o cidadão comum, o contribuinte, o assalariado, se identifica com isso porque ninguém gosta de pagar imposto. Mas, na verdade, essas pessoas que mais reclamam da carga tributária são as pessoas que menos pagam impostos. Primeiro porque a matriz tributária brasileira é totalmente diferente da média do mundo. Aqui a maior parte dos tributos caem sobre o consumo das famílias e a renda média dos assalariados. Lá fora, a maior parte dos tributos é sobre as altas rendas, o patrimônio, a herança e os ganhos de capital. Esses empresários que reclamam no Brasil, se fossem, por exemplo, para a Noruega, ou se cometeriam suicídio, porque lá a tributação é muito elevada, ou então eles iam rever os seus conceitos. Então é preciso que a nova legislatura possa estar composta por deputados e senadores que façam a separação do joio e do trigo. O problema no Brasil não é a carga tributária, o problema no Brasil é quem paga e quem não paga imposto. Onde o imposto incide, e aí nós teríamos que inverter a lógica da tributação brasileira. E mais, o peso da sonegação é muito elevado e a sonegação ela não enseja sanção. Eu sou autor de um projeto de lei que criminalizava a sonegação fiscal. Esse projeto levou pancada, foi contestado por deputados empresários da Comissão de Finanças e Tributação e Desenvolvimento Econômico, mas os números provam que ou o Brasil endurece com quem tem mais e pode pagar mais e não paga, ou vai continuar fazendo as sucessivas mini-reformas tributárias. Eu fui da primeira comissão especial da reforma tributária no primeiro governo de Lula, em 2003. Era absurdo você ouvir as grandes fortunas reclamando da tributação e quando você olhava, eram as mais privilegiadas pela sonegação, pelo parcelamento dos débitos, pelo não recolhimento nos prazos adequados da tributação devida. Então, a matéria tributária tem que sair do senso comum, ela tem que ser democratizada, ela tem que ser clarificada para a população saber que nós precisamos sim de uma reforma tributária, mas que inverta o sinal. Menos imposto sobre o consumo, menos imposto sobre a renda efetiva e mais sobre o patrimônio, os ganhos de capital e as grandes rendas, sobretudo as grandes fortunas. Bem, o nosso programa chegou ao final, infelizmente não vai dar nem para a gente dar uma passada aqui com as considerações finais, mas aí eu quero agradecer a sua participação, Paulo Rubens Santiago. Obrigado. A sua participação, Elton, e sua participação, Glauco. Obrigado. Agradecemos também a você que nos acompanhou. A opinião de hoje fica por aqui. A todos uma boa noite e até o próximo.